Recapitulação de algumas leis referentes aos pecados sexuais. Veja o capítulo 18 para a primeira declaração destes estatutos. Aqui se acrescentam as respectivas punições. And the man that committeth adultery with another man's wife, having he that committeth adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Regras sobre relações sexuais. O Senhor mandou Moisés dizer mais estas coisas ao povo de Israel. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Por isso não imitem o povo do Egito, onde vocês moraram, nem o povo de Canaã, para onde estou levando vocês. Não siga as leis deles. Terão de obedecer somente às minhas leis e regras, em todos os pontos, pois eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Obedecendo fielmente às minhas leis e regras, vocês viverão. Parente chegado não pode se casar, lembrem. Eu sou o Senhor. Moça nenhuma pode se casar com o próprio pai dela. Nenhum homem pode casar com a própria mãe. Também não pode casar com nenhuma mulher que tenha sido esposa do pai dele. Ninguém pode casar com a própria irmã, nem que seja irmã só por parte de pai ou de mãe. Seja nascida na mesma casa ou em outro lugar. Você não pode casar com sua neta, seja do seu filho ou da sua filha. Parenta chegada, ela é uma parenta chegada, pertence ao seu sangue. Você não pode casar com sua meia-irmã, filha da mulher do seu pai. Também não pode casar com sua tia, irmã do seu pai, pois ela é parenta chegada do seu pai. Nem com a sua tia, que é a irmã da sua mãe, que é parenta chegada dela. Nem ainda com a sua tia, que é a mulher do irmão do seu pai. Você não pode casar com sua nora, mulher do seu filho. Também não pode casar com sua cunhada, mulher do seu irmão. Você não pode casar com a mãe e filha ou mãe e neta. Isso é uma maldade terrível. Elas são parentes chegadas. Não case com duas irmãs, duas mulheres ao mesmo tempo. São duas rivais em casa. Por que fazer com que a irmã fique rival da outra? Somente se a sua mulher morrer, poderá casar com a irmã dela. Ou ter relação sexual com a mulher quando está no seu período de menstruação. Não tem relação sexual com a mulher. Aí, rapaz. Produz um papelzinho aqui pra mim. Não tenha relação sexual com a mulher.
de outro homem para que você e ela não fiquem puros. Não dedique nem sacrifique nenhum dos seus filhos a Moloque. Não manche o nome do Deus, pois eu sou o Senhor. As práticas homossexuais são terminantemente proibidas. O homossexualismo é um pecado terrível. Nem homem ou mulher terá relação sexual com qualquer animal. Fazer isso é cair na impureza. É uma terrível perversão. Os israelitas não se manchem com nenhuma dessas coisas. Os povos de Canaã praticam essas coisas. Mas é por isso mesmo que eu vou destruir estas nações para dar a vocês a terra delas. Estes territórios estão manchados por esses maus costumes. Por isso estou castigando os povos que vivem neles. Por isso vão ser expulsos. Vocês terão de obedecer rigorosamente a todas as minhas leis e regulamentos. Não poderão praticar nada daquelas coisas horríveis, verdadeiras abominações. E o que eu estou mandando é para todos os israelitas e para todos os estrangeiros que estejam dentro do território de Israel. É isso mesmo, o povo que vive na terra para onde vou levando vocês, está sempre cometendo aqueles pecados horríveis. Qual foi o resultado? Nenhum homem ou mulher terá relação sexual com qualquer animal. Fazer isso é cair na impureza e é uma terrível perversão. Os israelitas não se manchem com nenhuma dessas coisas. Os povos de Canaã praticam essas coisas, mas é por isso mesmo que eu vou destruir estas nações para dar a vocês a terra delas. Estes territórios estão manchados por esses maus costumes. Por isso estou castigando os povos que vivem neles. Por isso vão ser expulsos. Vocês terão de obedecer rigorosamente a todas as minhas leis e regulamentos. Não poderão praticar nada daquelas coisas horríveis, verdadeiras abominações. E o que estou mandando é para todos os israelitas, para todos os estrangeiros que estejam dentro do território de Israel. É isso mesmo, o povo que vive na terra para onde vou levando vocês está sempre cometendo aqueles pecados horríveis. E qual foi o resultado? A terra ficou impura e manchada. Cuidado, pois não imitem essa gente, senão vocês também mancharão a terra e serão igualmente expulsos. Quem fizer alguma coisa horríveis será expulso desta nação. Portanto, trate todos de obedecer as minhas leis, que ninguém caia no erro de seguir aqueles maus costumes. Não se manche praticando os pecados horríveis que o povo dessas terras costuma praticar. Eu sou o Senhor, o seu Deus de vocês. Aleluia. Louvado seja Deus. Em relação ao casamento 18, 1 a 30. Segundo as obras da terra de Canaã, o povo hebreu escolhido por Deus para ser a nação que daria origem ao Salvador de toda a humanidade,
não teria permissão de se entregar às práticas imorais e idólatras do povo, do qual acabara de se separar, nem da terra na qual reventaria. A hora, cara! Fareis segundo os meus juízos. Antes teriam de andar segundo o caminho que eles foram traçado por seu líder. Senhor, Deus de Israel, foi com a autoridade do seu líder, do seu Deus, que os mandamentos abaixo lhes foram dados, reforçando assim as obrigações resultantes da aliança. Viverá por eles. Os mandamentos não foram dados sem uma promessa. O indivíduo obediente viveria. A mesma expressão se encontra em Ezequiel 20:11. Ezequiel 20:11 e 13:21, sem tornar claro o significado exato. Sendo-se, entretanto, que o significado se encontra no Novo Testamento. Em Lucas 20:38. Quer dizer que o Senhor é o Deus de alguma pessoa? Dizer que o Senhor é o Deus de alguma pessoa significa que aquela pessoa está viva, não morta. Portanto, do ponto de vista de Deus, todos os homens estão vivos. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Moisés escreveu: se alguém pudesse ser perfeitamente bom, conservar-se longe da tentação durante toda a sua vida, sem jamais pecar uma só vez, só assim poderia ser perdoado e salvo. Embora Paulo, ao citar Moisés, modifica um pouco para Levítico 18:5. Tanto nos textos hebraico e grego, ele apresenta substancialmente o sentido do versículo. O homem que pratica a justiça decorrente da lei, da justiça exigida pela lei, verá por ela. O nome feminino referente-se à justiça. No texto grego, em Levítico 18:5, o crente judeu recebe a ordem de guardar todas as ordenanças e juízos, embora aquele que confiava em Deus esforçasse ao máximo para cumprir a justiça exigida pela lei. Tinha também consciência de seus fracassos. Essa inconsistência causava tensão. Por isso os que eram fiéis faziam ofertas pelos seus pecados e transgressões. Por esse motivo, o crente judeu não podia aceitar Levítico 18:5 como garantia legalista da vida eterna, mas apenas como uma promessa de Deus envolvendo a comunhão do homem com Ele. Ele não aceitava como uma prescrição legalista, mas ele tornaria a tensão intolerável. Isso quebrou essa tensão com a sua vida e morte, revelou a perfeita justiça de Deus oferecida pelo Pai com base na fé no Filho. Esse era o alvo para o qual a lei apontava. Ele acabou com a tensão produzida pela promessa de vida ao homem que fizesse que o homem não podia fazer, uma vez que o homem não podia viver de acordo com as exigências divinas. Salvação sob a velha aliança, como também sob a nova aliança, tinha de ser pela fé.
Em Romanos 10, 6 a 8, Paulo cita Deuteronômio 30, 12 a 14. Deuteronômio 30, 12 a 14. Pois estas leis não estão nos céus, distante demais para que possam ser ouvidas e obedecidas sem que exista alguém que possa vir com elas para a terra. Também não estão além de modo que ninguém possa fazer chegar a vocês a mensagem delas, pois elas estão bem perto de seus corações e nos seus lábios, de maneira que vocês podem obedecer a elas. Louvado seja Deus. Decisão radical. O Senhor não exigiu de Israel algo incompreensível ou inatingível. O dever de Israel não estava escondido em algum lugar alto e inacessível, ou além de alguma barreira esperável. Observe o uso semelhante que Paulo fez dessas questões proverbiais em Romanos 10, 5, 6 e 14. Porque Moisés escreveu que se alguém pudesse ser perfeitamente bom, conservar-se longe da tentação, durante toda a sua vida, sem jamais pecar uma só vez, só assim poderia ser perdoado e salvo. Entretanto, a salvação que vem pela fé diz: você não precisa dar uma busca nos céus para encontrar Cristo, trazê-lo aqui embaixo, para que Ele o ajude. Louvado seja Deus. E você não precisa ir até onde estão os mortos a fim de trazer Cristo de volta à vida, pois a salvação vem da confiança em Cristo. Aquela que pregamos já é de fácil acesso a cada um de nós. De fato, ela está tão perto como nossos próprios corações, nossas bocas. Louvado seja Deus. Sem consistência, causava atenção, por isso os que eram fiéis faziam oferta pelos seus pecados e transgressões. Por esse motivo, o crente judeu não podia aceitar a Levítico 18:5 como garantia legalista da vida eterna, mas apenas como uma promessa de Deus envolvendo a comunhão do homem com Ele. Não aceitava como uma prescrição legislativa, legalista. Fazê-lo tornaria a atenção intolerável. Isso quebrou essa tensão com sua vida de morte e revelou a perfeita justiça de Deus, oferecida pelo Pai com base na fé no Filho. Esse era o alvo para o qual a lei apontava. Ela acabou com a atenção produzida pela promessa de vida ao homem, e fizesse que o homem não podia fazer. Uma vez que o homem não podia viver de acordo com as exigências divinas, salvação sobre a velha aliança, como também sobre a nova aliança, tinha de ser pela fé. Em Romanos 10, 6 a 8, Paulo cita Deuteronômio 30, 12 a 14. Entretanto, com seus próprios comentários e frases no Novo Velho Testamento, na passagem citada o pronome oblíquo, o,
As perguntas referentes ao subir e descer para trazê-lo aos homens refere-se ao mandamento de amar o Senhor Deus. Foi esse mandamento de Deus que estava no coração e boca dos israelitas. Mas Paulo toma a linguagem de Deuteronômio e a aplica à justiça que vem da fé. Ele se refere ao subir e descer de Cristo. A palavra que está na boca e no coração é a declaração da fé. Paulo não está dizendo que Moisés, em Deuteronômio, previsse que a justiça viria pela fé. Antes ele diz a justiça que é pela fé. Diz assim, 16. A compatibilidade de ambas as alianças mostra-se pelo fato de que esta justiça encaixa a linguagem do Novo Testamento. Novo Testamento. Confissão com a boca e crença no coração refere-se às reações internas e externas do crente. Interna e externa do crente. Quando sua convicção interior precisa de expressão exterior. Quando ele confessa Jesus ao Senhor, ele está declarando a divindade de Cristo e a sua exaltação. E o fato de que ele, o crente, lhe pertence. A crença de um homem na ressurreição prova que ele sabe que Deus agiu e triunfou na cruz. O homem que confessa que Cristo é o Senhor e tem essa crença ou convicção alcançará a salvação. Esta confiança ou crença é uma atividade constante e refere-se à justiça. A confissão é também uma atividade constante e refere-se à salvação. Estas verdades confessadas e cridas são convicções constantes e duradouras. Uma vez que tal confissão e crença são essenciais para a salvação, a próxima declaração de Paulo torna-se pertinente e quase auto-evidente na questão da consecução da salvação. Não há distinção, diferença entre grego e judeu. Cristo é o mesmo Senhor de todos, rico e generoso para com todos os que o invocam. Os escritores do Novo Testamento fizeram do nome Senhor, Kyrios, um dos seus títulos. O nome Senhor, Kyrios no grego, um dos seus títulos favoritos ao se referirem a Jesus. Veja Kyrios, 460. Paulo toma a citação do Velho Testamento que fala de Jeová como Senhor e aplica o termo a Jesus. Consoante o versículo 13. Invocar o nome do Senhor significa invocar Jesus. Assim orar a Jesus está explicitamente recomendado por esta linguagem. A ligação que existe entre a justiça da fé e o objeto da fé é simples. A crença no objeto da fé, Cristo, produz a justiça da fé no crente. Quando os homens
confiaram em Cristo, invocaram o seu nome. Isso leva Paulo a indagar sobre a invocação do nome do Senhor. Não pode haver invocação sem crença ou confiança. Não pode haver crença ou confiança sem ouvir. Não pode ouvir o que acha pregação. Não haverá pregação se os pregadores não forem enviados. Observe que a pregação de Deus aos homens começa pela delegação dos mensageiros. Delegação, ato e efeito de delegar. Comissão dada a uma ou mais pessoas para representar quem a dá. Direção. Transmitir por delegação, poder incumbir, investir na faculdade de agir.